Olá, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniela e hoje eu vou dar início a uma série de vídeos curtos falando sobre cada etapa do processo criativo. O meu objetivo por meio desses vídeos não vai ser abrir todo o processo em apenas um vídeo. O meu objetivo é passar por cada etapa, detalhando e esclarecendo algumas dúvidas e mostrando como eu apliquei no meu processo criativo cada uma dessas etapas. Lembrando que esse é o meu processo criativo e é uma forma que eu quero te mostrar como eu aplico as etapas e te inspirar, ou te dar uma ideia, ou abrir um pouco mais o leque de opções no momento das suas criações, do seu processo criativo. Eu vejo cada uma dessas etapas que eu vou apresentar aqui para vocês como básico para um projeto decente, para um projeto ter andamento sem muitas dificuldades, sem bloqueio criativo, para você conseguir alinhar tanto as expectativas do seu cliente quanto as suas expectativas no projeto. Sendo assim, no vídeo de hoje eu vou abordar a primeira etapa do projeto, briefing. Eu sei que o briefing muitas vezes é negligenciado por muitos de nós criativos, ou então feito sem grande profundidade. E para começar, eu vou esclarecer algumas dúvidas que existem sobre o briefing. Primeiro, o que é um briefing? O briefing ele é um documento que reúne as informações essenciais a respeito do seu cliente, a respeito do projeto, do que será feito. Essas informações necessárias abrangem o seu cliente, a marca, o produto ou serviço que ele oferece. Para exemplificar essa etapa, nós podemos pensar em um bolo personalizado. Você vai fazer um aniversário e você quer um bolo personalizado. Quando você entra em contato com a confeiteira ou com a pessoa que vai fazer esse bolo, ela te pede algumas informações. Essas informações são necessárias para que ela consiga fazer o bolo da forma que você deseja que ele seja feito. Provavelmente vai te perguntar o sabor, o que você quer, o que você não quer, o tamanho, o tema e todas as outras informações que sejam necessárias para ele fazer esse bolo. Esse conjunto todo que eu te apresentei, com o exemplo do bolo, é um briefing. É o exemplo de um briefing. Sem essas informações, o bolo não sairia da forma que você imaginou. O objetivo do briefing é alinhar o que precisa ser feito em um projeto, seja em uma identidade visual ou qualquer outro projeto de comunicação. Outra pergunta que talvez muitos tenham dúvidas é se todo briefing é igual. Para começar, eu te digo não. Mas todos os briefings possuem informações que são essenciais para que o projeto seja realizado, para que consiga dar andamento no projeto. A maioria deles compartilham essas informações que são essenciais, independentemente do que eles são, da finalidade de cada um deles. Normalmente, essas perguntas que se repetem são perguntas como quem é o cliente, o que oferece, qual é o objetivo do projeto. Essas são informações que se repetem sim em todos os briefs, independentemente do objetivo principal, objetivo final do projeto. Todo briefing você vai precisar saber qual é o público, qual é a finalidade dele. São outras informações que também vão se repetir e que é essencial ter dentro do projeto. E lógico, algumas informações elas deixam de ser relevantes dependendo do projeto, dependendo do mercado ou do nicho daquele projeto. Uma marca de suco, uma marca de café, uma cafeteria, elas podem ter necessidades diferentes. Além disso, cada setor tem suas particularidades. Existem perguntas que fazem sentido para determinado mercado e para outros mercados essas perguntas ou informações não são relevantes, não possuem relevância alguma, ou então não possuem tanta relevância. Com isso, o que é que nós podemos perceber? Que o briefing, ele é um documento vivo. Ele está sempre em transformação. Não existe um modelo padrão, mas existem perguntas que são padrões. Porém, não existe um modelo que você vai conseguir usar para todos os mercados, para todos os nichos, para todos os clientes, para todos os projetos, para todos os objetivos. Não, não existe um briefing que serve para tudo. Então, se você tinha dúvida em relação a isso, esclareci sua dúvida aqui agora. Não existe um briefing pronto para todos os projetos. Existe o briefing adequado para cada situação. Agora, eu vou mostrar para vocês o briefing que eu usei para esse projeto. Eu vou deixar aqui bem claro que esse é o meu briefing e esse foi o briefing que eu criei
e desenvolvi, alterei, fui fazendo modificações durante o projeto, porque eu precisava do máximo de informações. Então, esse não é um briefing que você tem que seguir à risca, que você tem que pegar e fazer igualzinho. Não é o briefing que você precisa fazer ele igual, tá bom? É só um exemplo de briefing que eu utilizei. Eu uso esse briefing em todos os projetos? Não, não uso esse briefing em todos os projetos. Eu modifiquei ele conforme a minha necessidade. Se eu tinha necessidade de uma determinada informação, então eu acrescentava nesse briefing, para que eu conseguisse dar andamento no projeto com mais segurança e de uma forma que eu via como mais assertiva e que eu conseguiria finalizar aquele projeto de uma forma em que eu olharia e falaria: "Poxa, eu gostei desse projeto, tá do jeito que eu pensei". E também para evitar erros também durante o processo. Eu precisava de que esse briefing que eu iria fazer eu preencher durante a leitura ou durante o processo, eu conseguisse ter insights, ideias e sacadas que me fizessem ter uma direção criativa. Vocês podem se assustar um pouquinho agora com a quantidade de páginas. Se você ver aqui bem, são 30 páginas, mas calma, que no finalzinho eu vou colocar um resumo desse briefing com informações que são relevantes, tá bom? Eu vou dar uma resumida nesse briefing, então não criemos pânico. Outro ponto também que eu quero abordar é que, conforme você for fazendo os briefings, você vai verificar que existem perguntas que se repetem para determinados projetos e objetivos. Então, quando você começa a fazer sua observação, você consegue montar um modelo básico de briefing para você iniciar o projeto. Quando você tem um briefing sólido, você consegue entender o que é necessário criar nesse projeto. Então, um briefing sólido ele é essencial para o andamento do seu projeto. E se em algum momento do processo você fugir daquilo que está no briefing, você consegue voltar e verificar se o que você está criando, se o que você está fazendo realmente se encaixa dentro do briefing, realmente se encaixa naquilo que foi dito, conversado ou preenchido no briefing. Então eu desprezo essa etapa do projeto. Eu sei que ela não é a mais legal, mas vai por mim, ela é essencial e ela vai te ajudar muito e vai evitar bloqueios criativos. Não faça essa etapa de qualquer forma, não faça essa etapa com desleixo. Dê atenção a essa etapa do processo. Você também pode criar modelos de briefings por meio da observação de quais são as perguntas que normalmente se repetem em determinados projetos e que são essenciais no momento da criação e do segmento das demais etapas. Por meio dessa observação, você também consegue descobrir aonde as perguntas personalizadas vão se encaixar. O briefing ele pode tanto ser um documento curto e simples, como um documento mais extenso. E isso vai depender do objetivo do seu projeto. O briefing para um projeto de social media não será do mesmo tamanho que o briefing, por exemplo, para uma identidade visual. São objetivos diferentes e, consequentemente, possivelmente, as informações de um não serão tão profundas como as informações do outro. Se o seu briefing ele é grande ou é pequeno, você precisa entender as informações, independente se ele é um briefing curto ou um briefing longo. Você precisa parar, você precisa analisar, você precisa entender o que aquele briefing te dá de informações e aonde elas se encaixam dentro do projeto. E se em algum momento você perceber que existem lacunas, perguntas que são necessárias e que não foram respondidas, você acrescenta essas perguntas e pergunte ao seu cliente. Se ele não tiver essas informações, não se limite. Não se limite apenas às informações que o seu cliente oferece. Vai pesquisar, seja em um site, seja na rede social do seu cliente, seja onde for, pesquise. Preencha essas informações se elas são relevantes, se elas são importantes para dar andamento ao projeto. Vai atrás das informações. Aqui, como vocês podem ver, o meu briefing ele possui de 30 páginas. É um briefing robusto e cheio de informações. E a primeira coisa que eu fiz foi entender sobre o que seria a marca e as necessidades do meu projeto. Mas eu vou colocar o resumo aqui para vocês verem agora sobre o que é o projeto, qual é a marca, ok? Então, esta é a marca.
E se o seu projeto, ele necessita de um briefing robusto, uma coisa que pode acontecer quando o briefing tem muitas páginas é você se perder no meio do projeto. E isso é o que eu abordarei no próximo vídeo. Como você não se perder no meio de tantas informações quando o seu briefing é grande. Eu vou te explicar como que eu fiz para não me perder no meio de tantas páginas e de tantas informações. O próximo vídeo em que eu abordarei, eu vou postar ainda essa semana, então se inscreva para não perder a próxima etapa, tá bom? Deixe o seu like aqui se você gostou, se esse vídeo te acrescentou, se te inspirou de alguma forma, se fez você olhar para essa etapa do projeto de uma nova forma. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu comentário aqui também, porque isso me ajuda a entender que o que eu estou falando aqui para você está te acrescentando de alguma forma. Isso também me ajuda como criadora, porque leva o meu vídeo para mais pessoas e, consequentemente, outras pessoas também têm acesso a essa informação. Até o próximo vídeo, se inscreve para não perder.